Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, Lucas 24 e 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando abriu as Escrituras? Uma interrogação: os dois discípulos no caminho de Emaús. É o título. A Bíblia diz que dois discípulos estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, uma aldeia, e estavam indo conversando a respeito de Jesus. Porque já era o terceiro dia e ele estava dizendo, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, mas até agora tudo está tudo normal, apesar de umas mulheres falar que foram ao sepulcro e que teve visão de anjo que disse que ele vive. Aí Jesus aproximou um viajante junto com eles e disse: que palavras são essas que vocês trocais pelo caminho, andando, estão trocando pelo caminho? E aí eles dizem: oh, é tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? Jesus diz quais? E aí eles começaram a falar com Jesus. Estava falando com Jesus, mas não sabia que era Jesus, achou que era um homem qualquer. Estava ali caminhando junto com ele. Eles chamaram Jesus de Nés, mas Jesus chamou eles de louco. Diz: ô louco, não deveria cumprir as escrituras? Oh, de tudo que os profetas, está dos salmos, aleluia. Aí a Bíblia diz que o coração deles começou a queimar, só que não estava tão gelado que o gelo custou derreter. É a tristeza, estava isso que estava triste. Tristeza é um problema sério. É por isso que o diabo faz de tudo para deixar eu e você triste. Para quê? Para Deus falar, nós não entender que é Deus que está falando. Eles andou com Jesus. O coração deles queimou quando Jesus começou a falar, porque está escrito em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 29, está escrito, Deus diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha, ou a rocha, quebra a pedra. Pronto. A palavra é fogo. Aleluia. Você está sentindo o seu coração queimar com essa palavra? Aí depois eles seguiram, chegaram na aldeia, onde entraram na casa, Jesus fez que ia para frente, eles convidaram Jesus, fica conosco, já é tarde, estava com medo. Aí Jesus aceitou o convite. Se convidar Jesus, ele vem. Agora, se não convidar, ele vai direto, vai embora. Na festa de casamento, ele foi convidado, por isso que aconteceu o milagre, que registra na Bíblia o primeiro milagre da água em vinho. O primeiro milagre que Jesus começou fazendo. Então, mas tem que ser convidado. A Bíblia diz que Jesus foi convidado, os discípulos de Jesus foi convidado para estar naquela festa. Oh, sabedoria daquele rapaz, daquela moça, os pais, os noivos que convidaram Jesus para a festa. Que coisa maravilhosa. É importante quando Jesus é convidado para o casamento. Aleluia. Aí a coisa muda, milagre acontece. Aí a Bíblia Sagrada diz que o coração deles começou a queimar quando Jesus começou a falar das Escrituras. Só que quando eles não entenderam, só entenderam depois. A Bíblia diz que Jesus ficou com eles lá naquela casa, aí fizeram, como diz, comida, foi alimentar, jantar. Aí quando Jesus pegou o pão, Jesus abençoou, começou a orar, agradecendo. A Bíblia diz que na hora os olhos deles abriram, estava fechado pela tristeza. Eles conheceram Jesus pela oração. Aí Jesus desapareceu. Mas onde foi Jesus? Não sei. Aleluia, saiu. Ele não estava mais em corpo físico, dependendo de parede, de porta para entrar, não. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava com medo. Nessa hora o medo acabou. Quem tem um encontro real com Jesus, acaba o medo. A Bíblia diz que o amor perfeito afasta o medo. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém para anunciar que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado e que tinha aparecido para eles. Mas um perguntou para o outro, o versículo que nós lemos: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele falava, quando abriu as Escrituras? Quer dizer, quando ele começou a falar da Bíblia, do que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque Jesus trabalha assim, ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então Jesus falou do que estava escrito. Sempre Jesus, até para a guerra com o diabo lá no monte lá na tentação, no deserto, foi essa. Está escrito, está escrito, está escrito, aleluia. É o jeito de derrotar o diabo, está escrito.
Porque Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38. Aleluia. Aqui, os discípulos, com o coração deles queimava, mas a tristeza não deixou de reconhecer Jesus. Eles poderiam ter uma história muito diferente. Chegar para os outros discípulos e dizer: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Nós tivemos o privilégio de conversar com ele daqui de Jerusalém até a aldeia lá de Emaús. Não. Eles andou conversando com Jesus, só que não sabia que era Jesus. O que a tristeza fazem? Jesus conversando com eles, eles não conheceram Jesus. Tem pessoa que está tão triste que Deus está falando com ele através da Escritura. Está igual quem dorme, não vê nada. Tristeza. Então, manda embora, não deixa nem passar na sua rua. Não deixa nem a tristeza passar na sua rua, senão pode querer entrar na sua casa e fazer morada. A pessoa fica isolada de tudo e de todos, e fica depressiva, sente frio, a frieza mesmo, aqui era a frieza, nem o fogo estava derretendo. As pessoas de depressão não querem conversa com ninguém, e eu até sinto frio. Falei, já fui visitar alguém de depressão, quase morrendo de calor, com o sol de 45 graus. Cheguei lá, a pessoa dentro do quarto, tudo fechado, enrolado, pé de cabeça no cobertor, misericórdia. Quase que quem morria eu, de ver uma coisa daquela. Eu quase sufocado de tanto calor. A pessoa com a casa fechada, com uma temperatura de 42 ou 45 graus ou mais, enrolado pé de cabeça, 3 horas da tarde, misericórdia, ou 2 horas da tarde, digo. Então, tristeza, as pessoas não conhecem a voz de Deus e anda com Jesus e não conhece Jesus. Então, que Deus em Cristo nos ajude a pessoa e não deixamos que o espírito da tristeza aproxime de nós. Amém?